Na noite quente de 21 de setembro de 2019, a farmacêutica Letícia Carvalho, de 28 anos, foi a uma casa no bairro Paraviana, em Boa Vista, para um encontro que prometia ser apenas um jantar. Convidada por um homem aparentemente charmoso, ela não podia imaginar que sua vida estava prestes a mudar. Um detalhe quase imperceptível em um eletrodoméstico comum transformou a noite em um pesadelo silencioso. Enquanto seu anfitrião preparava a comida, uma luz que piscava de forma estranha e um pequeno furo no painel do micro-ondas fizeram seu coração gelar. A desculpa dele não convenceu. A intuição de Letícia naquela cozinha revelou um segredo sórdido que se escondia à vista de todos. Esta é a investigação completa sobre o predador do micro-ondas e como a argúcia de uma mulher desvendou um esquema de violação e manipulação onde ninguém esperaria. Se você gosta desse tipo de conteúdo, diga-nos de onde está assistindo e inscreva-se no canal para acompanhar nossos vídeos diários. Letícia Carvalho tinha 28 anos. Era farmacêutica e trabalhava em uma drogaria. Seus objetivos profissionais eram claros e bem definidos. Cursava uma pós-graduação em farmácia clínica, uma especialização que lhe daria mais autonomia. O plano de longo prazo era juntar dinheiro suficiente para abrir o próprio consultório de atenção farmacêutica. Sua rotina era dividida entre o trabalho, os estudos e o planejamento de seu futuro. A vida social ficava em segundo plano, mas não era inexistente. Como muitas pessoas de sua idade, ela utilizava aplicativos de relacionamento para conhecer gente nova. No dia 10 de setembro de 2019, ela iniciou uma conversa com um homem que se apresentou como Alan. A comunicação ocorreu por meio de mensagens de texto. Os registros dessa interação foram preservados através de capturas de tela, que mais tarde se tornariam parte da investigação. A conversa foi cordial e evoluiu de maneira rápida. Alan se mostrou interessado em sua profissão e em seus planos. Ele parecia um homem articulado e charmoso. Após alguns dias de troca de mensagens, Alan fez um convite. Ele a chamou para jantar em sua casa, localizada em Boa Vista, Roraima. A proposta era simples e direta. Ele mesmo iria cozinhar. Para Letícia, a oferta soava como um encontro casual, uma oportunidade de conhecer melhor a pessoa com quem vinha conversando. Não havia, naquele momento, qualquer indício que levantasse suspeitas. A farmacêutica, acostumada a uma rotina de trabalho e estudo, viu o convite como uma pausa bem-vinda. Ela aceitou. O encontro foi marcado para o sábado, dia 21 de setembro, pouco mais de 10 dias após o primeiro contato. Letícia acreditava que seria um jantar simples. Uma noite comum em Boa Vista. Ela se preparou para o que esperava ser um evento social normal, sem qualquer tipo de complicação. Sua percepção era a de que estava indo encontrar um pretendente para uma refeição caseira. A farmacêutica não tinha motivos para pensar o contrário. As mensagens trocadas até então não continham nenhum sinal de alerta. Tudo parecia se encaixar em um padrão de normalidade. O que ela não sabia era que a casa de Alan não era um lar, mas um cenário preparado, e o jantar não era um encontro, era uma armadilha. O cenário do encontro era a cidade de Boa Vista, capital de Roraima. O ano era 2019. A cidade passava por um período de estiagem, uma condição climática que resultava em noites consistentemente quentes e abafadas. A umidade do ar era baixa e a ausência de chuvas marcava a rotina dos moradores. A casa de Alan ficava no bairro Paraviana. Era uma área residencial, conhecida pela proximidade com a Praça do Mirandinha, um ponto de referência local. O imóvel em questão era uma casa térrea, com uma arquitetura comum para a região, sem características que chamassem a atenção. A rua era larga e arborizada, como muitas outras no bairro. Uma característica específica daquele local, no entanto, era a sua quietude noturna.
Após as 10 horas da noite, o movimento de veículos e pedestres diminuía de forma acentuada. As ruas se tornavam silenciosas. Essa tranquilidade, comum em bairros residenciais, afastados do centro, criava um ambiente de isolamento. Para um visitante, a ausência de ruído poderia ser interpretada como paz. Para a investigação, significaria a ausência de testemunhas. Este era o ambiente em que os eventos ocorreriam. Um bairro residencial calmo, em uma noite quente e seca, onde o silêncio e a pouca movimentação eram a norma. A normalidade do cenário contrastava diretamente com os fatos que estavam prestes a se desenrolar dentro daquela casa. Às 20 horas do dia 21 de setembro, Letícia chegou ao endereço. O momento exato foi registrado por uma câmera de segurança instalada na rua. As imagens mostram seu carro estacionando em frente à casa térrea, no bairro Paraviana. Ela desceu do veículo e caminhou até o portão. O homem, que se identificava como Alan, a aguardava na porta. Ele a recebeu com um sorriso e um cumprimento formal. Conduziu-a para dentro da residência. O interior da casa era simples e estava organizado. Não havia nada fora do lugar que pudesse indicar perigo ou desleixo. A aparência era de um ambiente comum e seguro. Alan reforçou a promessa que havia feito por mensagem. Ele seria o cozinheiro da noite. Sua postura era a de um anfitrião atencioso. Ele ofereceu uma bebida e iniciou uma conversa leve, perguntando sobre o trabalho dela e os desafios da pós-graduação. Cada ação parecia natural e espontânea, parte de um encontro convencional. A cordialidade era calculada. Cada gesto e cada palavra faziam parte de um roteiro pré-estabelecido. Letícia, naquele momento, percebia apenas a hospitalidade. A normalidade da situação era a principal ferramenta do predador. Eram 20h25. 25 minutos haviam se passado desde a chegada de Letícia. A conversa inicial ocorreu na sala, mas logo se moveu para a cozinha, onde Alan iniciava os preparativos para o jantar. Ele pediu que ela esquentasse um pouco de água, apontando para o micro-ondas sobre o balcão. Era uma tarefa simples, uma ação rotineira em qualquer casa. Letícia se aproximou do eletrodoméstico. Ao abrir a porta, seu olhar detectou imediatamente uma anomalia. Dentro do aparelho, havia uma grade metálica adicional, posicionada de forma estranha. Não era um acessório padrão do fabricante. Sua presença ali não tinha uma função aparente para o cozimento ou aquecimento de alimentos. A observação a deixou intrigada. Ela se inclinou para examinar o interior com mais cuidado. Foi quando notou um segundo detalhe. No painel interno do micro-ondas, na parede de plástico, havia um pequeno furo. A perfuração era precisa, circular, e não parecia ser resultado de dano acidental. Parecia deliberada. Apesar da estranheza, ela colocou o recipiente com água sobre o prato giratório e fechou a porta. Programou o tempo e ligou o aparelho. A luz interna se acendeu, mas não de maneira uniforme. Ela piscava de forma irregular, com uma intermitência que não era característica de um defeito comum de lâmpada. A combinação dos três elementos, a grade, o furo e a luz intermitente, transformou a curiosidade inicial em uma suspeita concreta. Ela se virou para Alan e comentou sobre o que havia visto. A resposta dele foi imediata e dismissiva. Ele mal olhou para o aparelho e disse: "É defeito." A explicação foi curta, sem detalhes, projetada para encerrar o assunto. Para Letícia, a resposta não foi suficiente. A soma das evidências indicava que algo estava errado. Aquele não era um simples defeito. O que antes era um encontro casual se transformou em uma situação de alerta. Usando o celular, ela tirou discretamente uma fotografia do interior do micro-ondas. A imagem capturou a grade e o furo. Aquela foto seria a primeira prova material do que realmente acontecia naquela cozinha. A desconfiança de Letícia já estava estabelecida. A resposta de Alan não a tranquilizou.
Pelo contrário, a evasão dele apenas reforçou a sensação de que algo estava errado. Com os sentidos em alerta, seu olhar percorreu o restante do balcão da cozinha. Ao lado de alguns utensílios, havia duas pequenas caixas de papelão branco. Elas não possuíam rótulos, inscrições ou qualquer tipo de identificação. Para uma pessoa leiga, as caixas poderiam passar despercebidas ou serem interpretadas como embalagens de produtos genéricos. Para Letícia, elas eram um alarme sonoro. Sua formação como farmacêutica a treinou para reconhecer irregularidades no manuseio de medicamentos. A venda e o armazenamento de substâncias, especialmente as controladas, seguem protocolos rígidos de segurança e rastreabilidade. Rótulos são obrigatórios. Informações sobre lote, validade e composição são essenciais. A ausência completa de identificação nas caixas indicava duas possibilidades, ambas graves. Os comprimidos poderiam ser de origem ilegal, adquiridos sem prescrição e fora do sistema farmacêutico oficial. Ou pior, poderiam ter sido deliberadamente removidos de suas embalagens originais, um processo conhecido como fracionamento irregular, geralmente feito para ocultar a natureza da substância. A mente de Letícia conectou os fatos rapidamente. O micro-ondas adulterado, o furo que sugeria uma câmera escondida. E agora, comprimidos sem identificação, dispostos de forma casual sobre o balcão. A suspeita inicial, nascida da intuição ao observar o eletrodoméstico, transformou-se em uma certeza técnica e profissional. Ela não estava apenas em uma situação estranha, estava em uma situação de risco iminente. Ela compreendeu que o jantar era um pretexto, a cordialidade de Alan era uma fachada. Cada elemento daquele cenário parecia calculado. O ambiente, que antes parecia apenas incomum, agora se revelava hostil. A situação exigia uma ação imediata e, acima de tudo, discreta. Sua prioridade passou a ser encontrar uma maneira de sair daquela casa em segurança. A prioridade de Letícia mudou de forma imediata. Sair daquela casa em segurança era o único objetivo. Qualquer confronto direto com Alan seria arriscado. Ele era fisicamente mais forte e ela estava em seu território. Uma fuga precisava ser executada de maneira estratégica, com uma desculpa que não levantasse suspeitas. A justificativa teria que ser crível e, crucialmente, permitir que ela chegasse até seu carro, que era sua única rota de escape segura. Ela se virou para Alan e interrompeu a conversa. Relatou o início de uma enxaqueca súbita e forte. Descreveu uma dor pulsante e a sensibilidade à luz, sintomas comuns e difíceis de contestar. A dor, segundo ela, era incapacitante e exigia medicação imediata. Com base nessa premissa, ela afirmou que precisava buscar um analgésico específico que guardava no porta-luvas do veículo para emergências. A história era coesa e plausível. O homem não ofereceu resistência. Ele concordou, aparentemente aceitando a justificativa sem questionamentos. A reação dele foi de aparente compreensão, o que permitiu que Letícia se movimentasse em direção à saída. Ela caminhou até a porta, pegou suas chaves e saiu da casa. Cada passo foi medido para não transparecer pânico ou urgência. Assim que entrou no carro e trancou as portas, sua primeira ação não foi ligar o motor. Ela pegou o celular e abriu o aplicativo de mensagens. Encontrou o contato de Carol, sua colega de trabalho e pessoa de confiança. Em vez de digitar, ela gravou uma mensagem de áudio. A voz falada seria mais rápida e poderia transmitir a gravidade da situação com mais eficácia. A mensagem era curta e direta. Nela, Letícia informava sua localização exata, descrevia a suspeita sobre a câmera no micro-ondas e a presença dos comprimidos sem rótulo. Ao final, deu uma instrução clara. Se não recebesse outra mensagem sua em poucos minutos, confirmando que estava segura, Carol deveria acionar a polícia imediatamente. O envio do áudio criou uma rede de segurança.
Agora, outra pessoa sabia onde ela estava e qual era o perigo. A estratégia de fuga estava completa. O próximo passo era o contato com as autoridades. Com a mensagem de áudio enviada, Letícia executou o passo final de seu plano. Eram exatamente 20h40. O registro oficial da Polícia Militar de Roraima confirma o horário da chamada. Ela discou o número 190, o contato de emergência. A ligação foi atendida por um operador do centro de comando. Durante a chamada, Letícia manteve a clareza. Ela forneceu informações precisas e objetivas. Informou o endereço completo da casa no bairro Paraviana. Deu o nome pelo qual conhecia o suspeito, Alan. Em seguida, descreveu de forma detalhada os elementos que a levaram a acionar a polícia. Ela relatou a existência da grade metálica extra e do furo no painel interno do micro-ondas, sugerindo a presença de um dispositivo de gravação oculto. Mencionou também as caixas de comprimidos sem qualquer tipo de rótulo ou identificação, que estavam dispostas no balcão da cozinha. Sua condição de farmacêutica deu peso ao relato. Ela explicou ao atendente que a ausência de identificação nos medicamentos era uma grave infração e indicava um risco potencial. A combinação dos fatos, segundo seu depoimento, configurava uma situação de perigo iminente, não apenas para ela, mas possivelmente para outras pessoas. O operador registrou a ocorrência formalmente. Com base na urgência e na gravidade das informações fornecidas por Letícia, uma viatura foi imediatamente despachada para o local. A resposta policial estava em andamento. A viatura da Polícia Militar chegou ao local minutos após a chamada. A chegada do veículo quebrou o silêncio característico da rua naquele horário. 2 policiais militares desembarcaram e se dirigiram à porta da residência. Letícia permaneceu dentro de seu veículo, a uma distância segura, observando a ação. Ela era a principal testemunha e sua presença era necessária para confirmar os fatos. Os agentes bateram na porta. O homem, conhecido como Alan, atendeu. Ele foi informado sobre a denúncia recebida, que envolvia a suspeita de vigilância ilegal e a posse de substâncias não identificadas. O suspeito negou as acusações. Ele afirmou que se tratava de um mal-entendido. Dada a gravidade do relato de Letícia, que apontava para a possibilidade de um crime em flagrante, os policiais entraram na residência para uma averiguação preliminar. O procedimento era necessário para verificar a veracidade da denúncia. Letícia indicou a cozinha como o local principal dos fatos. No balcão, os policiais encontraram as caixas de comprimidos sem rótulo, exatamente como descrito na denúncia. O micro-ondas também correspondia à descrição. O furo no painel interno e a grade metálica eram visíveis. A constatação desses elementos no local foi suficiente para justificar a continuidade da ação policial e a detenção do suspeito para a averiguação. O local foi isolado para preservar as evidências. A busca inicial, realizada em caráter de urgência, precisava ser formalizada para garantir a validade legal das provas que seriam coletadas. No dia seguinte, 22 de setembro de 2019, foi emitido o auto de busca e apreensão. O documento permitiu que uma equipe de perícia técnica realizasse uma varredura completa e detalhada no imóvel. A denúncia feita por Letícia havia se transformado oficialmente em uma investigação criminal. A suspeita de uma cidadã atenta dava lugar à ação formal do Estado. A equipe de perícia técnica da Polícia Civil foi acionada. O inspetor Fábio liderava o grupo designado para a busca no imóvel. Sua tarefa era examinar a residência em busca de provas materiais que pudessem corroborar a denúncia de Letícia. O foco principal da perícia foi a cozinha, o local onde as suspeitas haviam se originado. Especificamente, o micro-ondas que Letícia havia descrito em seu depoimento e fotografado. O aparelho foi desconectado da tomada e levado para uma bancada de análise improvisada. O inspetor iniciou a desmontagem do eletrodoméstico.
A carcaça externa de metal foi removida com cuidado, utilizando ferramentas apropriadas para não danificar possíveis evidências. A remoção expôs os componentes internos, o magnetron, o transformador e a fiação padrão do equipamento. À primeira vista, nada parecia fora do comum para um técnico. A atenção de Fábio, no entanto, se concentrou no painel de plástico perfurado, a parede interna que Letícia havia mencionado. O pequeno furo era visível. O inspetor utilizou uma lanterna para inspecionar o espaço entre o painel e os componentes elétricos. Por trás dele, fixado à estrutura interna com adesivo, havia um objeto que não pertencia ao aparelho. Era um dispositivo pequeno e quadrado, uma microcâmera. A lente do equipamento estava perfeitamente alinhada com o furo no painel, o que lhe conferia um campo de visão direcionado para a cozinha. O dispositivo estava cuidadosamente envolto em uma folha de cobre. Os peritos identificaram o material como uma blindagem improvisada. A função da folha era proteger os circuitos eletrônicos sensíveis da câmera contra a radiação emitida pelo micro-ondas durante o funcionamento, evitando que o equipamento de espionagem fosse danificado. A descoberta foi o ponto de virada na investigação. A suspeita de Letícia estava confirmada. Não era um defeito no aparelho, era um sistema de vigilância deliberadamente instalado. A presença da câmera, com sua blindagem artesanal e posicionamento estratégico, provava a intenção do morador. A microcâmera se tornou a primeira prova física e contundente do caso. A verdade estava, literalmente, por trás do painel. Com a microcâmera apreendida, a investigação forense avançou para uma nova fase. O foco se deslocou do dispositivo em si para os vestígios deixados durante sua instalação. A perita Tainá, especialista em química forense do Instituto de Criminalística, foi encarregada dessa análise. Seu trabalho consistia em examinar os componentes do micro-ondas em busca de evidências residuais que pudessem explicar como e com que materiais a câmera foi fixada em seu esconderijo. O objeto central de sua análise foi o prato giratório de vidro. A peça foi cuidadosamente removida, embalada e transportada para o laboratório. A hipótese da equipe era que o suspeito poderia ter usado o prato como uma superfície de apoio durante a montagem do sistema de vigilância, ou que algum objeto relacionado ao crime pudesse ter sido colocado sobre ele. Sob condições controladas de iluminação e com o auxílio de equipamentos de ampliação, a perita iniciou uma varredura sistemática da superfície do vidro. A inspeção visual inicial revelou uma pequena área com uma mancha translúcida, quase imperceptível. Parecia ser um resíduo de cola ou adesivo. Utilizando um bisturi e pinças de precisão, Tainá coletou amostras microscópicas do material. Essas amostras foram submetidas a uma análise por cromatografia gasosa, uma técnica que permite separar e identificar os componentes químicos de uma substância. Os resultados foram conclusivos. O material não era um adesivo comum, como o encontrado em rótulos de alimentos ou embalagens domésticas. A análise identificou a presença de um solvente orgânico específico, um composto químico utilizado em colas de alta performance e adesivos industriais. Esse tipo de adesivo é projetado para criar uma ligação forte e duradoura em superfícies lisas e não porosas, como o plástico do painel interno do micro-ondas. A descoberta indicava o uso de um material específico para a fixação, descartando a possibilidade de um resíduo acidental. A investigação de Tainá não parou por aí. Durante a coleta do adesivo, ela notou a presença de filamentos minúsculos presos à substância pegajosa. Eram microfibras de cor preta. As fibras foram isoladas e levadas a um microscópio de comparação. Sob grande ampliação, a estrutura, a cor e a textura das fibras foram comparadas com um banco de dados de materiais conhecidos. A correspondência foi exata.
As microfibras eram quimicamente e estruturalmente idênticas às de fita isolante de PVC, um material comum usado para isolar fios elétricos e fixar componentes em montagens eletrônicas improvisadas. A presença dessas fibras, em conjunto com o adesivo industrial, formava uma conexão direta com o ato de instalar a câmera. As descobertas da perita Tainá foram fundamentais para a construção do caso. Elas provaram que a instalação da câmera não foi um ato simples, mas uma ação planejada que envolveu o uso de materiais específicos. O solvente orgânico e as fibras de fita isolante eram as assinaturas do método utilizado. Juntos, esses vestígios contavam a história de como o dispositivo de vigilância foi deliberadamente montado e fixado dentro do eletrodoméstico. A análise química e física transformou uma suspeita em uma certeza processual. A ciência forense confirmava que o micro-ondas havia sido metodicamente transformado em uma ferramenta de vigilância. As provas físicas coletadas na residência foram irrefutáveis. A microcâmera, os resíduos de adesivo e as caixas de comprimidos sem rótulo formavam a base da investigação. A partir delas, os peritos digitais e os investigadores puderam reconstruir a verdadeira natureza das atividades de Alan. O homem não era um anfitrião. Era um predador com um método sistemático. Seu objetivo era gravar mulheres em estado de vulnerabilidade. Para isso, ele utilizava duas ferramentas principais: vigilância oculta e sedação química. O convite para jantar era o primeiro passo de um plano elaborado. A cordialidade era uma fachada para ganhar a confiança de suas vítimas e trazê-las para um ambiente que ele controlava completamente. As caixas de comprimidos sem rótulo encontradas no balcão continham sedativos. A análise laboratorial confirmou a composição das substâncias. O suspeito fracionava os medicamentos, removendo-os das embalagens originais para dificultar a identificação e controlar as doses administradas. Ele misturava os sedativos nas bebidas que oferecia às mulheres, induzindo um estado de sonolência e desorientação. Isso as tornava incapazes de reagir ou de perceber completamente o que estava acontecendo ao seu redor. O micro-ondas era o centro de sua operação. O aparelho não servia apenas para esconder a câmera. O espaço interno, atrás do painel, também era utilizado como compartimento secreto para armazenar os frascos com os sedativos já preparados. A escolha do eletrodoméstico foi estratégica. Era um objeto comum, presente em qualquer cozinha, que não levantaria suspeitas imediatas. Sua dupla função como esconderijo para a câmera e para as drogas demonstrava o nível de planejamento do criminoso. A prova definitiva veio da análise do dispositivo de gravação e de um disco rígido encontrado no imóvel. A equipe de perícia digital conseguiu recuperar múltiplos arquivos de vídeo. As gravações eram explícitas em seu propósito. Elas mostravam outras mulheres, vítimas anteriores, na cozinha e também no banheiro da residência. Em muitas das imagens, as vítimas pareciam desorientadas ou sonolentas, indicando o efeito dos sedativos que ele misturava em suas bebidas. A câmera do banheiro, descoberta posteriormente, seguia o mesmo padrão de ocultação. Os metadados dos arquivos foram cruciais. Eles continham informações de data e hora que comprovavam que as gravações eram recentes, algumas realizadas poucas semanas antes da prisão. Isso demonstrava um padrão de comportamento contínuo e ativo. Não se tratava de um incidente isolado. Alan operava de forma recorrente, atraindo e vitimando mulheres sistematicamente. A reviravolta estava completa. A imagem do anfitrião charmoso foi substituída pela realidade de um criminoso meticuloso. A investigação não lidava mais com uma simples violação de privacidade, mas com um esquema complexo de sedação e exploração da vulnerabilidade de suas vítimas.
O que começou com a observação atenta de uma farmacêutica a um eletrodoméstico defeituoso se revelou um caso de predação em série, oculto pela normalidade de uma casa suburbana. A investigação se expandiu para além dos limites da residência. Com a identidade do suspeito confirmada e seu método parcialmente revelado, os detetives iniciaram a coleta de depoimentos na vizinhança. O objetivo era determinar se o comportamento do homem havia levantado suspeitas antes do incidente com Letícia e se existia um padrão de atividade que pudesse ter passado despercebido. Os investigadores buscavam por ecos de seus crimes na rotina do bairro Paraviana. Uma das testemunhas foi Dona Inês, a vizinha que morava na casa ao lado. Em seu depoimento formal, ela relatou que a residência do suspeito não era sempre silenciosa. Em pelo menos 2 ocasiões distintas, nos meses que antecederam a prisão, ela afirmou ter ouvido o que descreveu como discussões. As vozes eram alteradas e vinham de dentro da casa sempre durante a noite. Ela não conseguia distinguir as palavras, mas o tom indicava conflito. Em uma dessas ocasiões, a discussão foi seguida pelo som de uma porta batendo com força. Na época, ela não considerou a possibilidade de um crime e atribuiu os ruídos a desentendimentos comuns. O testemunho de Dona Inês foi corroborado por outros moradores. Quando questionados sobre o suspeito, vizinhos da mesma rua mencionaram um padrão de movimentação que consideravam incomum. Eles descreveram o que chamaram de visitas rápidas. Segundo os relatos, diferentes mulheres eram vistas chegando à casa, mas permaneciam por um período de tempo relativamente curto. Muitas delas saíam com uma aparência apressada ou desconfortável. Essa rotatividade de visitantes, sempre mulheres e sempre por pouco tempo, havia se tornado um tópico de comentário casual entre os residentes. Além das visitas, outro detalhe foi mencionado por mais de um vizinho. Outros moradores relataram ouvir barulhos metálicos vindos da casa durante a noite em horários tardios. Os sons eram intermitentes e se assemelhavam ao manuseio de ferramentas ou ao trabalho com peças de metal. Ninguém deu importância significativa aos ruídos, assumindo que poderiam ser de algum tipo de hobby ou reparo doméstico. Para os investigadores, os depoimentos da vizinhança pintaram um quadro mais completo. As discussões ouvidas por Dona Inês sugeriam que nem todas as vítimas eram sedadas com sucesso, ou que alguns dos encontros terminavam em confronto. As visitas rápidas confirmavam a suspeita de que Letícia não foi um alvo isolado, mas parte de uma atividade criminosa contínua. Os ruídos metálicos noturnos ganharam um novo contexto. Eles eram consistentes com a hipótese de que o suspeito modificava eletrodomésticos para instalar os equipamentos de vigilância. O que para os vizinhos eram apenas sons e movimentos estranhos, para a polícia eram as evidências de um predador em plena atividade. O homem não era apenas um morador quieto. Ele era a fonte de uma série de anomalias que juntas revelavam seu padrão de comportamento. Com a consolidação das provas materiais e dos depoimentos, a autoridade policial formalizou a prisão do suspeito. A detenção ocorreu em flagrante delito, justificada pela posse contínua dos materiais ilícitos e das gravações ilegais no momento da abordagem policial. O inquérito foi rapidamente instaurado para organizar as evidências e fundamentar as acusações que seriam apresentadas à justiça. O delegado responsável pelo caso indiciou o homem por 2 crimes distintos, cada um sustentado por um conjunto específico de provas. A primeira acusação foi de violação de privacidade, com base no artigo 216-A do Código Penal, referente ao registro não autorizado da intimidade sexual. A prova principal para esta acusação eram as gravações de vídeo recuperadas do disco rígido e da microcâmera.
As imagens demonstravam, sem margem para dúvida, a gravação não consentida de mulheres em ambientes privados, como a cozinha e o banheiro da residência. A segunda acusação formal foi de posse irregular de medicamentos controlados, crime previsto no artigo 273 do Código Penal, que trata da falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais. A base para esta acusação foram os sedativos encontrados sem rótulo e fora de suas embalagens originais. A análise laboratorial confirmou a natureza das substâncias. A manipulação e o armazenamento de medicamentos controlados sem autorização e fora das normas da agência sanitária configuram um crime contra a saúde pública. Com as acusações formalizadas, o suspeito foi encaminhado ao sistema prisional, onde aguardaria os próximos passos do processo judicial. O inquérito policial foi concluído e remetido ao Ministério Público, o órgão responsável por apresentar a denúncia formal à Justiça. O ciclo de predação havia sido interrompido. A ação de Letícia e a subsequente investigação policial deram início ao processo legal para a responsabilização do criminoso. O caso teve repercussões diretas na cidade de Boa Vista. A notícia sobre o método do criminoso, que utilizava um eletrodoméstico comum como ferramenta para vigilância e ocultação de drogas, gerou um debate público sobre segurança em ambientes privados. O foco principal da discussão foi a vulnerabilidade em imóveis alugados por curtos períodos, um setor que até então operava com pouca fiscalização específica para esse tipo de ameaça. Moradores e associações de bairro passaram a exigir uma regulamentação mais rigorosa para locações temporárias. A resposta mais imediata veio do setor de hotelaria local. Preocupados com a reputação da cidade e a segurança de seus hóspedes, hotéis e pousadas da região implementaram novos protocolos de segurança de forma voluntária. As novas regras incluíam a inspeção regular e detalhada de eletrodomésticos instalados nos quartos, como micro-ondas, televisores e aparelhos de ar-condicionado. Equipes de manutenção foram treinadas para identificar modificações suspeitas, furos ou fiações não originais. Banheiros e outras áreas privadas dos quartos também passaram a ser alvo de vistorias mais atentas, com o objetivo de localizar possíveis dispositivos de gravação ocultos. O envolvimento de uma farmacêutica na resolução do caso também mobilizou a categoria profissional. O Conselho Regional de Farmácia e sindicatos do setor iniciaram uma campanha de conscientização pública. Foram produzidas e distribuídas cartilhas informativas em drogarias e postos de saúde da cidade. O material alertava a população sobre os perigos do fracionamento ilegal de medicamentos, especialmente sedativos e outras substâncias controladas. A campanha explicava os riscos de consumir comprimidos fora de suas embalagens originais e reforçava a importância de adquirir medicamentos apenas em estabelecimentos autorizados, com nota fiscal e embalagens devidamente lacradas. O legado do caso, portanto, não se limitou à esfera criminal. As ações de Letícia geraram mudanças concretas e preventivas na comunidade, aumentando a vigilância e a segurança coletiva em múltiplos setores. O caso expôs como um eletrodoméstico comum foi utilizado como máscara para um crime. Um micro-ondas, objeto presente na maioria das cozinhas, tornou-se o epicentro de um plano de vigilância e sedação. A familiaridade do aparelho foi a principal ferramenta para ocultar a intenção criminosa. A normalidade do ambiente doméstico foi manipulada para criar uma armadilha. Vigilância oculta, sedação química e a quebra deliberada da confiança foram os pilares da ação do criminoso. Cada elemento foi cuidadosamente integrado ao seu método.
A câmera escondida registrava as vítimas, os sedativos as incapacitavam e a falsa cordialidade as atraía para a situação de risco. A tecnologia, neste caso, não foi usada para facilitar a vida, mas para violar a privacidade de forma sistemática. A miniaturização das câmeras permitiu que a ameaça fosse inserida em um local improvável, transformando um espaço de convivência em um cenário de observação não consentida. A investigação provou que o perigo pode residir em detalhes que ignoramos no dia a dia. Um furo milimétrico, uma luz que pisca de forma irregular ou um acessório fora do padrão foram os sinais que, para uma observadora atenta, revelaram a verdade. O caso serve como um registro factual sobre a sofisticação de predadores modernos e a importância da percepção para a segurança pessoal. Isso levanta a pergunta central: até onde vai a manipulação quando a câmera está onde menos esperamos? Se você gostou do vídeo, diga-nos de onde está assistindo e inscreva-se no canal para acompanhar nosso conteúdo.